A análise fundamentalista é uma das principais abordagens para avaliar o valor intrínseco de uma empresa, ou seja, o verdadeiro valor da empresa, né, pessoal? Independente do processo de mercado das ações. Ao aplicar a análise fundamentalista, o investidor ele examina os demonstrativos financeiros da empresa para entender a sua saúde financeira, as suas perspectivas de crescimento e os riscos associados a ela. Este tópico ele explora aqui então como interpretar os principais demonstrativos financeiros e utilizar os indicadores para tomar decisões de investimentos mais assertivas e estratégicas. A análise fundamentalista se baseia principalmente na interpretação de 3 demonstrativos financeiros: o balanço patrimonial, a demonstração de resultados do exercício, que é o DRE, e a demonstração de fluxo de caixa, que é o DFC. Cada um desses documentos oferece informações cruciais sobre diferentes aspectos da operação e da saúde financeira da empresa. Então toda empresa, todo gestor, assim como eu, dentro aqui da empresa, estou sempre analisando o DFC, o DRE e o balanço, tá? Para entender como está a saúde da empresa, se a gente está caminhando de acordo com o que estava planejado, como está a eficiência, né, dos recursos que a gente investe na empresa, como que estão os retornos ali dentro desses demonstrativos. E, logicamente, numa eventual fusão de uma empresa, numa venda de uma empresa, ou numa avaliação, às vezes mesmo por crédito, né? Às vezes em busca de crédito, é super importante e é isso que também os bancos vão olhar. Mas trazendo aqui para a nossa realidade, para falar de investimentos, a gente vai olhar um pouco esses 3 demonstrativos aqui, né? Esses 3 documentos tão importantes para entender um pouco dessa análise fundamentalista. Começando pelo balanço patrimonial. É uma fotografia da situação financeira da empresa em um determinado momento. Depende de qual período de tempo que você está olhando daquela empresa, se é no corrente ano ou se é nos anos passados. Ele é composto por 3 elementos, tá, pessoal? Basicamente, os ativos, que são os bens e direitos que a empresa possui. Então, por exemplo, nesses ativos a gente inclui o caixa, estoques, imóveis, equipamentos, intangíveis também, como por exemplo, se a empresa detém uma patente, isso está em ativos. O segundo ponto, né, o que também consta aqui dentro de um balanço, são os passivos dessa empresa. Então, são as obrigações da empresa. Então, o que isso quer dizer? O que ela deve aos seus credores. Tá? E aqui inclui dívidas de curto prazo e longo prazo, tá? Fornecedores e obrigações tributárias também. Um outro ponto que a gente vai olhar é o patrimônio líquido, tá? E o que representa? Representa o valor residual dos ativos da empresa depois de descontados passivos, tá? É basicamente a participação dos acionistas da empresa. Também, pessoal, a gente vai ver os indicadores de solvência e alavancagem. Então aqui a gente vai ter o índice de endividamento, que é calculado como a relação entre as dívidas e o patrimônio líquido indica o quanto a empresa está alavancada financeiramente. Um exemplo seria, se a empresa tem 2 milhões de dívida e 4 milhões de patrimônio, o índice de endividamento é 0,5, ou seja, 50%. Isso significa que para cada R$1 de patrimônio líquido, a empresa tem 50 centavos de dívida. A DRE mostra o desempenho financeiro da empresa ao longo de um período, geralmente apresentado trimestralmente ou anualmente. Ela detalha a receita, os custos, as despesas e o lucro da empresa. Receita refere-se à quantidade de dinheiro gerado pelas vendas de bens ou serviços. Lucro bruto, subtração da receita líquida pelo custo de mercadoria ou serviços vendidos. O EBITDA, lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização. Esse indicador
mostra o desempenho operacional da empresa, pois ele exclui fatores que não estão diretamente ligados à operação da empresa. Lucro líquido representa o lucro final após todas as despesas, impostos e custos financeiros deduzidos da receita. Imagina uma empresa com 500 milhões de receita, 300 milhões em custos e 50 milhões em despesas operacionais. Essa empresa teria um EBITDA de 150 milhões e um lucro líquido de 80 milhões depois de desconsiderar os impostos e os juros. Demonstração de fluxo de caixa, o DFC. Aqui, pessoal, isso é muito importante também e esse indicador quebra muita empresa, né, quando não tem uma atenção para esse fluxo de caixa aqui. A DFC, ela mostra como o caixa da empresa está sendo gerido ao longo de um período. Ela detalha os fluxos de operações, investimentos e financiamentos, permitindo ao investidor ver aonde a empresa está gerando caixa e como ela está utilizando esses recursos. Fluxos de operação refere-se ao caixa gerado ou consumindo pelas atividades principais da empresa, como vendas e pagamentos de fornecedores. Fluxo de investimento refere-se aos gastos com aquisições de ativos fixos, por exemplo, aqui a gente pode citar máquinas, imóveis, etc., e algumas compras de investimentos também. Fluxos de financiamento refere-se a entradas e saídas de caixas relacionadas a financiamentos da empresa, como aumento de capital ou pagamento de dívida. Então, vamos imaginar uma empresa gerar 100 milhões de caixa das operações, onde ela vai gastar 30 milhões em investimentos e pagar 10 milhões em dívidas. O fluxo de caixa final será de 60 milhões. Pessoal, agora a gente vai trazer os indicadores e também exemplificar um pouco da importância de entender esses indicadores, desde entender para que serve e como a gente vai ler os balanços, o DRE e o DFC, que é o demonstrativo de fluxo de caixa, e também os indicadores que são gerados com essas informações. E com isso, a gente vai ter uma leitura, ter uma clareza melhor dos números, né, da análise fundamentalista dessas empresas. Esses indicadores ajudam a comparar empresas dentro de um mesmo setor e a identificar aquelas com melhores perspectivas. Então, isso também é importante a gente levar em consideração, pessoal. Se eu estiver falando de uma empresa do segmento de petróleo, não dá para eu considerar ou comparar com uma empresa que está no segmento de saúde, concorda? Por quê? Porque a gente está falando de setores diferentes, de ciclos de mercados diferentes, de ramos de atuação, de patamares de investimentos diferentes também de alavancagens. Então, a gente também precisa levar em consideração. E aqui vai um ponto que eu vou reforçar que é muito importante. Quando a gente vai fazer essa análise toda, que a gente chama de juntar essas pecinhas, do quebra-cabeça, do mosaico, né, de montar o seu mosaico, entender o todo, para você lá finalmente tomar a decisão de fazer o investimento, é muito importante a gente ter em mente que a gente nunca vai conseguir tomar uma decisão com uma informação isolada. Então a gente vai sempre juntar essas peças e lá na frente a gente vai ter uma clareza maior de qual, por exemplo, se a gente estiver falando de ações aqui, de qual ação seria melhor para colocar dentro do nosso portfólio. Então, o primeiro indicador aqui que a gente vai falar é o ROI, Return on Equity. Ele mede a rentabilidade da empresa sobre o capital próprio dos acionistas. Indica o quanto a empresa gera de lucro em relação ao dinheiro investido pelos acionistas, tá? Então é tão simples quanto isso. Então, pessoal, eu vou colocar aqui a fórmula do ROI, que é lucro líquido sobre patrimônio líquido vezes 100. Então, trazendo aqui um exemplo prático, se a empresa tem 1 bilhão em receita, 100 milhões em lucro líquido e 500 milhões em patrimônio líquido, o ROI
seria de 20%. E o que isso significa? Que para cada R$1 investido pelos acionistas, a empresa gerou 20% de lucro. A margem líquida mostra a eficiência de uma empresa em gerar lucros a partir de uma receita. Uma margem líquida alta indica que a empresa está gerando lucros significativos após todas as despesas. Eu vou pedir para o pessoal também colocar aqui a fórmula da margem líquida e eu vou trazer um exemplo aqui. Vamos imaginar que se a empresa B tem 500 milhões de receita líquida e 50 milhões de lucro líquido, a margem líquida seria 10%. Isso significa que a empresa retém 10% da receita após todas as despesas. O índice de endividamento mede a relação entre a dívida líquida e o EBITDA. Esse indicador ajuda a entender a capacidade da empresa de pagar as suas dívidas com base em uma geração de caixa. Aqui também eu vou pedir para o time de edição colocar a fórmula e eu vou trazer um exemplo aqui para vocês. Vamos imaginar o seguinte. Nesse exemplo, a empresa tem 200 milhões de dívida líquida e 100 milhões de EBITDA. O índice de endividamento seria de 2 vezes. O que isso significa, pessoal? Significa que a empresa teria que gerar 2 vezes o valor do EBITDA para pagar a sua dívida líquida. O giro de ativos indica a eficiência de uma empresa em gerar receita a partir dos seus ativos. Um alto giro dos ativos sugere que a empresa está utilizando seus recursos de maneira eficiente para gerar as vendas. Aqui eu vou pedir também para o time de edição colocar a fórmula do giro de ativos e eu vou trazer também um exemplo prático, imaginando se a empresa C, nesse caso, tem 500 milhões em receita líquida, 1 bilhão em ativos totais. O giro de ativos seria de 0,5. E o que isso significa então? Significa que para cada R$1 em ativos, a empresa gera 50 centavos de receita. Agora vai ficar mais interessante, a gente vai falar da aplicabilidade dos indicadores. Esses indicadores permitem que os investidores comparem as empresas dentro do mesmo setor e que identifiquem aquelas que são melhores, que têm melhores perspectivas de crescimento e rentabilidade. Além disso, eles ajudam a avaliar o risco da empresa e a sua capacidade de gerar valor para os acionistas. Imagine o seguinte, se você estiver avaliando o Itaú e o Bradesco, tá? Pode usar o ROI para entender qual banco tem a maior rentabilidade sobre o capital dos acionistas. Se o Itaú tem um ROI de 18% e o Bradesco tem um ROI de 14%, o Itaú parece ser mais eficiente em gerar lucro com o capital investido. Conclusão: a análise fundamentalista é essencial para qualquer investidor que deseja construir uma carteira de ações de crescimento com fundamentos sólidos. Ao entender como interpretar os balanços patrimoniais, os DREs, os fluxos de caixa e a usar os indicadores chaves como ROI, margem líquida, endividamento, giro de ativos, o investidor pode tomar decisões de investimento mais assertivas e estratégicas. Esses conceitos fornecem uma base sólida para avaliar se uma ação está cara ou barata e ajudam também, pessoal, a garantir que você esteja investindo em empresas com potencial real de crescimento e estabilidade financeira. Isso aqui é muito importante, parece um pouco massivo, talvez às vezes até um pouco chato, mas é muito importante. Hoje está muito na moda a gente olhar no YouTube, no Instagram, aquela dica, ou ver o que o amigo está comprando de ação e fazer também sem nenhum fundamento. Qual é a tua estratégia? O porquê que eu estou comprando aquele ativo? Por que eu estou comprando aquela ação? Por que eu estou comprando Itaú e não Bradesco? Por que eu estou comprando Banco BTG e não estou comprando Itaú ou não estou comprando Nubank ou qualquer um outro banco? Qual é o melhor banco para eu colocar no meu portfólio olhando esses indicadores, analisando esses resultados? E aqui eu vou colocar também
para você especificamente que é cliente do BTG, da Mosaico, tá? Você vai acessar, se você é cliente BTG, você vai acessar esse link e lá você vai ter acesso. Se tiver alguma dúvida, pode falar com a nossa equipe também. Você vai ter acesso a todos os relatórios da Research do BTG e também uma calculadora, uma ferramenta de uma calculadora que traz todos esses indicadores de todas as empresas listadas em bolsa, que você consegue nessa calculadora calcular todas as empresas para ver quais são melhores em termos desses dados, dessas análises fundamentalistas. Então, com essas informações, com essas ferramentas para ajudar, com o seu assessor te auxiliando e mais outras peças, informações que a gente vai colher de mercado, vocês, eu tenho certeza que vão ter mais tranquilidade, mais clareza para escolher as ações para colocar em carteira, para investir daqui para frente. Vejo vocês aí no próximo módulo.